Hoje nós vamos aprender sobre o Game Design. Ele serve para a criação e planejamento dos elementos, regras e dinâmicas de um jogo. O profissional responsável é o Game Designer. Como vimos no vídeo anterior, um jogo deve começar de uma ideia. Então, o Game Designer é responsável pela criação e organização dessas ideias. Mas ele não faz só isso, ele também idealiza os cenários, os personagens, os níveis de um jogo e muito mais. Traduzindo, ele é um arquiteto de informação. Devemos também entender que o Game Designer não deve ser definido apenas como um artista ou até mesmo um técnico, e sim como um profissional multidisciplinar que deve criar regras, os conceitos, as fases, mecânicas e muito mais coisas dentro de um jogo. Resumindo, o Game Design faz a criação e planejamento dos elementos, regras e mecânicas de um jogo. A arte conceitual é de extrema importância para o jogo, pois é a partir dela que a magia da criação torna-se realidade. Neste caso, devemos contar com um profissional que entenda realmente da concepção artística e de técnicas de desenho. É importante perceber que os desenhos devem ser simples e sem arte final. Na verdade, serão os primeiros esboços para a criação de nossos personagens. Os movimentos também podem ser expressos neste momento da produção, com traços rápidos e dinâmicos. Finalizados os esboços, devemos passar para a artwork. Na artwork, o profissional deve começar a refinar os personagens e os demais itens do jogo. Devemos transformar os esboços ou sketches em arte final, com as devidas características de seus personagens. É neste momento que é definida a personalidade de cada personagem. Por isso, esta fase deve ser bastante criteriosa. Se possível, deve ser refeita diversas vezes, até chegar a um personagem que seja único, diferenciado e carismático. Outra técnica interessante é a criação de Style Sheets, ou folha de estilo, que são modelos de posicionamento dos personagens em vários ângulos. Isto é de grande importância para a produção do jogo, pois orienta os profissionais de animação na criação de personagens mais dinâmicos e envolventes. O level design é uma parte importante na concepção dos nossos projetos, pois é através dele que criamos os mais diversos níveis dentro de nosso jogo. Veja que o level design tanto é um processo artístico como técnico. Podemos entender este processo como a criação de um mapa que guiará nosso jogador pelas diversas fases que foram desenvolvidas. Existem diversos formatos de layout para a criação de níveis. Devemos perceber que cada jogo possui características próprias e diferenciadas. Os jogos em 3D possuem níveis semelhantes a projetos arquitetônicos com paredes e superfícies próximas ao mundo real, onde o jogador visualiza e interage com os objetos, utilizando uma visão em primeira pessoa. Já os jogos em 2D, ao estilo Mario Bros, possuem níveis com temáticas semelhantes aos desenhos animados e com uma aplicação de gravidade irreal, onde os personagens costumam saltar grandes obstáculos e enfrentar inimigos pelo cenário. A interface gráfica é de grande importância para a imersão do jogador dentro de um jogo. A interface do jogo deve ser planejada no início do desenvolvimento e deve orientar os jogadores sobre as diversas informações que compõem as mecânicas de um jogo. Cada interface deve ser criada de acordo com o jogo escolhido, como, por exemplo, temos os jogos de plataforma, que quase sempre possuem barras superiores e inferiores, com gráficos que representam as vidas, a pontuação, a barra de progresso e assim em diante. Existem também interfaces especiais chamadas de HUDs, Head-Up Display, que é uma representação gráfica dentro dos jogos em 3D. As HUDs têm grande importância nos jogos de simulação, onde os usuários devem estar sempre atentos aos diversos números e estatísticas. Nos jogos de luta, as interfaces são vitais para a orientação, pois indicam a quantidade de energia do jogador e de seu adversário. Uma grande maioria desses jogos exibe uma barra que é preenchida ou esvaziada de acordo com o número de golpes que o jogador efetua ou leva. Agora chegamos à fase onde devemos conceber os nossos menus.
O menu de um jogo é vital para orientar o usuário sobre as diversas opções presentes em um jogo. Como exemplo, temos a visualização das instruções que devem orientar o jogador na forma de jogar. O desenvolvedor deve sempre se preocupar com o layout do menu, para que ele possa transmitir informações claras e objetivas, utilizando sempre recursos visuais de fácil entendimento. O design do menu deve sempre estar relacionado com os gráficos do jogo, com os seus botões, simbologias e deve ser de fácil compreensão. Cada funcionalidade do menu deve ser pensada no início do planejamento. Desta forma, poderemos evitar tempo gasto desnecessário e a readequação de layouts. Agora, chegamos à parte mais importante de nosso projeto, o GDD, ou Game Design Documents, ou como o próprio nome já diz, documento de design de um jogo. Imagine o GDD como uma planta arquitetônica com todos os detalhes técnicos que devem ser seguidos para a criação de um complexo edifício ou uma complexa estrutura. Todos os detalhes devem ser colocados neste documento e ele deve servir como um guia para os profissionais que trabalham no desenvolvimento do jogo. Este é um documento que deve ser desenvolvido no início do planejamento. Importante também perceber que, mesmo ele sendo um guia rígido, podemos realizar mudanças de rumo durante a sua implementação, pois o jogo, antes de tudo, é uma ideia em movimento. Obrigado a todos por assistir ao vídeo e não se esqueçam de assinar o nosso canal para receber as notificações sobre as próximas aulas. Valeu, galera!